Com alguns séculos de atraso, o Brasil finalmente resolveu pautar o problema da extrema pobreza neste país. Tão importante quanto você agir politicamente para tentar erradicar a extrema pobreza é trazer essa discussão para o Congresso, para a mídia, para o governo e para a sociedade de um modo geral, que significa dizer, parafraseando a presidente Dilma, admitir que existe pessoas na extrema pobreza no país. Pois bem, são 16,3 milhões de pobres. Essas pessoas estão distribuídas hoje em 4 milhões de domicílios, sendo desses 2,5 milhões de domicílios na zona urbana e 1,7 na zona rural. O que caracteriza não é só a pobreza monetária, como se pode imaginar. Vou descrever para os senhores agora o que acontece, por exemplo, nesses 4 milhões de domicílios. Se não vejamos, são 68% nesse instante que não tem banheiro exclusivo. Só para dar uma ideia, dos 4 milhões de domicílios onde moram essas 16,3 pessoas, 68% não tem um banheiro. Quando olhamos a questão da energia elétrica, esta situação é um tanto quanto melhor. Hoje você tem 98% dos domicílios no Brasil coberto por rede elétrica. Entretanto, quando vamos olhar, por exemplo, a rede geral de abastecimento d'água, encontramos apenas desses 4 milhões de domicílios, 26% sendo abastecido com água. Se vamos olhar esgotamento sanitário, a situação ainda é bem pior. Se não vejamos, na zona urbana, apenas 44% tem esgotamento sanitário e na zona rural a situação é catastrófica, apenas 7%. É para discutirmos os vários ângulos da extrema pobreza no Brasil. A política do programa Brasil Sem Miséria, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para discutirmos os vários ângulos desse assunto tão importante para a sociedade brasileira, nós fomos buscar as pessoas mais indicadas para nos ajudar a refletir sobre esses assuntos, que são os autores dessa pesquisa. O professor João Mário de França, que coordena o CAEM, que é o Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará. Os pesquisadores, professores Carlos Manso, que é pesquisador do Laboratório de Estudos da Pobreza, a exemplo do também professor Carlos Eduardo, também pesquisador do Laboratório de Estudos da Pobreza. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com mais... o primeiro. Vamos lá. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores, pesquisadores do Laboratório de Estudos da Pobreza, Carlos Manso, Carlos Eduardo e João Mário, e vamos discutir o programa Brasil Sem Miséria, especificamente fundado no tema: para quem se destina este programa Brasil Sem Miséria? Ou seja, quem são, quantos são, como vivem estas pessoas? 16,3 milhões de brasileiros numa população de 190 milhões. Desses, o Ceará tem 1,5 milhão. Mas vamos falar de um modo geral. Os senhores apresentaram na semana que passou para a imprensa, digamos, uma caracterização dessas pessoas, dos domicílios onde essas pessoas vivem, que evidenciam números, para mim, extremamente preocupantes, que ao contrário do que as pessoas podem pensar quando falamos de miséria, pobreza monetária, ou seja, ausência de recursos para que possam obter o mínimo para a subsistência, mas o pior é como é que essas pessoas vivem. E foi exatamente esse estudo que os senhores apresentaram na semana que passou. Professor Carlos Manso, antes de nós entrarmos no detalhe, nos cortes, isso aqui, eu queria rapidamente que os três avaliassem o programa Brasil Sem Miséria, lançado pela presidente Dilma há 2 semanas.
A avaliação é que é uma grande vitória da democracia, a gente tem dito isso, porque, embora tardiamente, o Brasil agora tem um plano efetivo, né, para essa erradicação, que é um desejo mundial muito bem expresso pelas Nações Unidas quando do estabelecimento das metas do milênio. Tá? A ideia era de reduzir, né, ou erradicar, ou pelo menos tornar residual a extrema pobreza no mundo. Então, vários países se lançaram projetos do chamado crescimento pró-pobre, crescimento inclusivo, né? E o Brasil agora, embora tardiamente, mas tem o seu plano e, nesse sentido, é uma grande vitória. O atual momento ainda exige uma certa preocupação com relação à operacionalização dessas ações. As ações estão muito bem delineadas, o plano é construído com bases realmente que estão em completa sintonia com a literatura, mas a gente precisa ver como se dará a execução, né? Em termos de planejamento, as coisas vão bem. Agora, em termos de execução, é que a gente ainda precisa de elementos para poder formar uma opinião, principalmente no sentido do monitoramento das ações e da avaliação das ações, do ajuste do plano. Professor Carlos Eduardo, qual é a sua percepção? Também, enquanto pesquisador, autor de vários trabalhos que subsidiaram, inclusive, não só o plano do governo estadual, sobre o qual daqui a pouco vamos falar, mas também o plano nacional, porque coube ao professor Carlos Eduardo, inclusive, a quantificação fiscal. Ou seja, tá bom, e se o Brasil e o Ceará resolvessem erradicar a extrema pobreza, precisariam investir quantos milhões? Essa é, inclusive, a parte da pesquisa que coube ao professor Carlos Eduardo. Qual é, professor, a sua percepção hoje para o plano federal? O governo Dilma ele tem um grande mérito de colocar em destaque essa questão, né? Embora nós, desde 1994, com o Plano Real, tenhamos reduzido os índices de pobreza no país de uma maneira generalizada e os índices de desigualdade também, pela primeira vez se coloca uma meta, né? Uma meta objetiva de se erradicar uma parcela da pobreza, que é a extrema pobreza, as pessoas mais afetadas por esse mal. E isso é colocado de uma maneira bastante explícita para a sociedade. Foi colocada, enquanto a presidente Dilma era candidata em sua campanha, e foi colocada agora, lançada agora na semana passada, um programa com grande inserção na mídia, em que parece que a intenção do governo é conscientizar a sociedade que todos os avanços futuros do Brasil teriam que passar por esse primeiro passo, que é a erradicação da miséria. O plano, como o professor Manso colocou, é um plano bem estruturado. Na realidade, não é um plano operacional, é uma carta de intenções, né? E as intenções estão todas corretas no plano que foi lançado. Divide, basicamente, o problema em 3 aspectos, né? O primeiro aspecto seria a insuficiência de renda, né? Ou seja, as pessoas estão nessa situação de extrema pobreza porque não têm renda. Esse é um aspecto, né? O aspecto que eu acredito que seja o principal de curto prazo. Mas, além disso, tem outros 2 aspectos, né? Tem o segundo aspecto, que é a não oferta de bens públicos, de serviços públicos, como você colocou na introdução do programa, falta de energia elétrica, falta de acesso à água, falta de esgotamento sanitário, né? Isso aí faz com que as pessoas tenham uma qualidade, além da insuficiência de renda, tenham uma qualidade de vida abaixo das demais pessoas da sociedade brasileira. E, por final, esse eu acho o desafio mais difícil, não um desafio de curto prazo, mas uma coisa que tem que ser pensada num horizonte de tempo mais amplo, é a inclusão produtiva. Ou seja, essas pessoas, elas não estão, com certeza, no mercado de trabalho formal, né? Se estiverem no mercado de trabalho, é no mercado de trabalho informal, a taxa de desemprego dessas pessoas é muito, muito alta, né? E isso é devido a deficiências de educação, deficiências de qualificação profissional. Mas o plano é um plano bom, como carta de intenções. Professor João Mário, o senhor tem a responsabilidade de coordenar o CAEM, que é o Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, ao qual se vincula o Laboratório de Estudos da Pobreza, onde todos nós aqui integramos enquanto pesquisadores. E teve exatamente esse laboratório e esse departamento, sob sua coordenação, essa responsabilidade de começar a pensar pobreza, e hoje, como disse, o Brasil pautou a pobreza com alguns séculos de atraso. E eu lembro que, por exemplo, eu estou no laboratório somente há 2 anos e meio, mas os senhores já fazem isso há 6 anos, quando o professor Flávio Ataliba retornava do seu pós-doutorado em Harvard e fundou
esse laboratório. E agora eu vejo, quer dizer, um oportunismo, ou seja, pessoas que nunca se lembraram que existiam pobres, muito menos extremamente pobres, ou seja, miseráveis nesse país, falam agora de pobreza com uma desenvoltura, numa clara, quer dizer, demonstração de oportunismo político, eleitoral e tal. Quando efetivamente esse é um estudo científico, sério, que na universidade, por exemplo, já demanda alguns anos. Vem agora, como disse, ainda que com alguns séculos atrasado, mas antes tarde do que nunca, este programa. Como autoridade que é no assunto, dirigindo um departamento tão importante como esse, que leitura, que sentimento faz o professor João Mário dessa carta de intenções, como preferiram definir o Carlos Eduardo e o professor Manso? Inicialmente, agradecer o convite para participar do programa. É verdade, o CAEM ele já tem pelo menos uns 6 anos de pesquisa nessa área. O professor Flávio Ataliba, que hoje dirige o IPES, iniciou essa linha de pesquisa. E finalmente, né, como você bem colocou no início do programa, finalmente isso vem constituindo uma agenda importante, não só do governo federal, como do governo estadual. Eu acredito que esse plano divulgado recentemente pelo governo federal, ele tem avanços importantes. O principal que eu vejo é essa questão de não tratar a questão da extrema pobreza simplesmente como um problema de transferência monetária, resolver isso com programas sociais. Além disso, vem uma série de outras ações que, se forem, como bem observou o Carlos Manso, se forem bem monitoradas e bem avaliadas, tem tudo para terem êxitos. Essa questão do acesso a serviços públicos é uma questão que tem que ser bem levantada e bem planejada, porque isso realmente causa uma dificuldade muito grande para as pessoas, uma péssima qualidade de vida. Isso tem que ser bem analisado. E o outro foco da inclusão produtiva, esse talvez seja o grande debate, porque o ideal é que a pessoa consiga sair da extrema pobreza via mercado de trabalho. E para isso você tem que ter um programa muito bem centrado, principalmente na questão da educação, que eu acho que vai ser um tema importante que a gente vai tratar aqui no programa. Tem uma coisa muito importante também do plano, deve ser ressaltada, é a questão de ter o recurso assegurado. Então, é uma política pública que já tem os recursos, ou seja, é uma política pública que está realmente direcionada à execução. Então, esse é um aspecto importante. O outro também é a questão de minimamente, mas já ter alguma coisa, mesmo nas cartas de intenções, já ter alguma coisa como metas. Então, é uma ousadia, né, de uma política pública, estabelecimento de metas, né, e essa questão de tornar residual a extrema pobreza daqui a alguns anos, isso é muito forte e é histórico. Né? Uhum. Nunca realmente, no processo histórico do Brasil, nunca tinha se dado atenção para esse problema que é gigantesco. Eu vou usar a frase do ex-presidente. Nunca antes nesse país. Quase, né? Que eu falava, você viu como eu me controlei ali, mas é uma realidade, né? Uma realidade é que realmente é a primeira vez, né, que se observa realmente essa base da distribuição e de uma forma assim, que eu acho muito, muito relevante de se colocar no início dessa discussão. Não é questão apenas de justiça social. É questão de aumento de produtividade via inserção no mercado de trabalho e via aumento da qualificação e via melhoria do acesso aos serviços públicos para suavizar essa sensação de pobreza e principalmente para poder dar o suporte para que as crianças e os jovens tenham uma educação melhor. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu vou exatamente propor para que nós aprofundemos essa questão sob a perspectiva não só da pobreza monetária, mas da pobreza multidimensional, como este aqui é o conceito, quer dizer, contemporâneo de pobreza. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro, não têm o mínimo, que é essa linha traçada pelo governo federal de R$70 per capita para sobreviverem. Mas mais do que isso, além de elas não terem isso, elas não têm acesso à saúde, à educação. Não tem um banheiro, imagine, dentro de casa, que é um mínimo, um pré-requisito mínimo de cidadania. E este foi objeto já de um avanço que no laboratório se fez, publicamos na semana passada, sobre como é que vivem essas pessoas, o que lhes faltam mais, além desse mínimo de R$70. Um instante só, e a gente volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós estamos discutindo hoje o programa do governo federal, lançado há 2 semanas, Brasil Sem Miséria, com as participações dos professores João Mário de França, coordenador do CAEM, que é o Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, e os professores pesquisadores do Laboratório de Estudos da Pobreza, vinculados ao CAEM, Carlos Eduardo e Carlos Manso. E eu queria colocar aqui agora, para nós discutirmos, na semana que passou, o laboratório publicou para quem se destina, um relatório, mais uma pesquisa, para quem se destina o programa Brasil Sem Miséria, caracterizando a situação hoje em que vivem essas pessoas. Eu quero são 16,3 milhões de pessoas em todo o Brasil, dessas 2,3 milhões estão na zona urbana, 1,7 estão na zona rural. Eu vou fazer aqui uma retificação. Essas 16,3 mil pessoas residem hoje em 4 milhões de domicílios, digo melhor. E eu disse na abertura do programa que 68% não tem sequer banheiro. É o contrário. Nesses 4 milhões de domicílios, apenas 68% possuem um banheiro exclusivo dentro de casa. Feita a retificação, professor Manso, vamos caracterizar quais são os cortes, como vivem essas pessoas. Vamos. Só começando assim, só uma observação com relação a essa questão dos banheiros. Esse valor de 68% dos domicílios têm banheiro, muito motivado pelas regiões mais ricas. Sim. Porque isso a gente está falando em termos nacionais. Porque quando a gente vai para o Nordeste, isso cai para 61% e o Norte cai para 47%. Então, essas duas regiões. Na verdade, traçando o perfil, essa extrema pobreza ela é nordestina e ela é nortista. Porque só a região Nordeste já colabora, já participa de 60% da extrema pobreza no país, região Nordeste. E o contraditório, só possui 28% da população. Exato, é a desigualdade histórica, desigualdade de distribuição de pobres no país, né? A região Norte participa com mais 16%. Então, as duas juntas, aí 76% da extrema pobreza. Um outro perfil que você analisou aí é a questão da zona rural. A zona rural, ela se equivale com a zona urbana em termos de extrema pobreza. Né? Elas são com valores muito próximos, mas isso não deveria, porque a zona rural só participa, colocando os dados efetivamente, a zona rural no Brasil, ela só participa de 16% da população do país. Ou seja, dos 16,3 milhões, 16%... Não, da população. Certo. Da população do Brasil, a zona rural tem 16%, de 190 milhões de habitantes do Brasil. Só que na extrema pobreza, aqueles 16 milhões a que você se referiu, a zona rural participa de 39%. Então, e a zona urbana 60, né? 40 a 60. Mas na distribuição da população é só 16% da zona rural. Você tem mais do dobro de pessoas vivendo na extrema pobreza na zona rural. Entretanto, essa zona rural em todo o Brasil equivale a apenas 16% de toda a população. Exato. Olha a contradição. É uma distribuição desigual. Pela concentração direta. O trabalho também coloca outros elementos com relação mostra que é bem uniforme em relação ao sexo. Homens e mulheres estão muito equivalentes em relação à pobreza extrema, né? 50,53% para o feminino, 49,47% para o masculino, então estão muito próximos. A diferença é de menos de 200 mil pessoas. Esses 16 milhões dá quase 8 milhões para cada um. O número de mulheres é só 200 mil a mais do que o número de homens. Com relação a dado mais preocupante, aquele que chamou a atenção também nas discussões, é com relação à idade. Porque quando a gente faz o corte por idade, os 16 milhões de habitantes, né, professor Carlos Eduardo, a gente sabe que até 14 anos nós temos aí 40% desses 16 milhões. Então, sem dúvida alguma, que é uma geração, você, Arnaldo, costuma dizer, uma geração perdida e que é uma geração que tem pressa para esse tipo de política. Então, são 40% da extrema pobreza hoje, né, tem até 14 anos. Né? Quando a gente fala em inclusão produtiva, né, um desafio que não é tão difícil nesse momento é fazer com que essa geração até 14 anos, ela consiga, quando chegar à idade apropriada, ingressar no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Agora, outra preocupação é assim,
Até 14 anos nós temos aí, não tem como inserir no mercado de trabalho. Essas crianças têm que ser atendidas, têm que estar na escola e tem que ter a suavização da pobreza pelas outras dimensões. Mas se você pegar as pessoas acima de 15 anos, que no Brasil nós temos 26% de analfabetos. Ou seja, aquilo que o professor Carlos Eduardo colocou no começo do programa, que ele, no sentimento dele, é o grande desafio, sem dúvida alguma é. Porque como inserir produtivamente, né, professor João Mário, como inserir no mercado de trabalho uma população, um grupo de pessoas que 26% já começam sem alfabetização alguma. E os outros também um nível muito baixo de educação. Né? Inclusive, esse aspecto é muito importante porque quando for pensar nesses programas de treinamento, tem que ser levado em conta essa questão. Claro. Não é fácil você inserir no mercado produtivo pessoas com baixa escolaridade como essa. Às vezes esses cursos rápidos de treinamento, como o Ministério às vezes planeja, pouco resolve a inserção desse grupo de pessoas no mercado de trabalho. E não são todas as atividades que estão aptas a absorver esse contingente de pessoas. É verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. E mesmo essa questão dessa geração de 0 a 14 anos, que ainda está na idade escolar, muitas dessas pessoas já estão na escola e com péssima qualidade de educação. Então, isso aí é um problema a mais que tem que ser pensado, como é que reverte essa qualidade. Especificamente sobre o Ceará, Arnaldo, desculpa. Eu queria colocar, no próximo bloco, vamos falar sobre o Ceará, que nós vamos aproveitar e falar sobre o programa do Ceará, porque o governador tem em mãos um programa desenvolvido com a participação do Laboratório de Estudo da Pobreza e o IPES, ou seja, governo e universidade. Foi desenvolvido pelo IPES, né, com a nossa colaboração. Com a colaboração. Eu vou deixar para o último bloco, para a gente mostrar um pouco da caracterização desta situação de 1,5 milhão de pessoas, de cearenses, que estão na extrema pobreza. Porque eu estou aqui, dando uma olhada aqui, e estou vendo números que me chamam muito a atenção, e eu queria exatamente colocar. É a situação, por exemplo, vamos só para você entender. O cidadão vive na extrema pobreza, ou seja, não percebe nem R$70 per capita entre os membros da família de renda. Dá para você deduzir. E como é que essas pessoas vivem? Qual é a situação do domicílio em que elas residem? Então, vamos lá. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que o Brasil está muito bem. O sistema de cobertura de energia elétrica em todo o Brasil atingiu cerca de 98%, ou seja, o Luz para Todos foi universalizado, podemos dizer assim. Né? Entretanto, quando vamos olhar um simples banheiro, quando vamos olhar esgotamento sanitário, quando vamos ver abastecimento de água por rede geral ou por quaisquer outras formas, seja cisterna, seja poços, seja rios, enfim, a situação é extremamente preocupante. Né? Ou seja, é pior ainda. O que significa dizer para você, assinante, que não basta o governo permitir, num programa de transferência de renda, embora seja imprescindível nessa fase inicial, os R$70. É preciso levar os serviços públicos a essas pessoas. Professor Carlos Eduardo, qual é a situação desses números? Você falou muito bem, Arnaldo. A qualidade de vida não se resume à dimensão renda. Todas as dimensões têm que ser analisadas. Né? Eu acredito que, embora esteja no programa Brasil Sem Miséria, de erradicação da miséria, a tendência do governo é tentar universalizar esses bens públicos, esses serviços públicos à população, né? Como foi feito, quase concluído com o processo de eletrificação, de energia, de uma Luz para Todos, né? O programa Luz para Todos. O que chama atenção nos dados levantados pelo IBGE e analisados lá pelo Laboratório de Estudos da Pobreza, o que me chamou a atenção especialmente foi a disparidade regional, né? Os dados do IBGE fazem um corte na população, ou seja, o público analisado, a população analisada, são aqueles indivíduos que têm renda familiar per capita inferior a R$70. O que a gente percebe é que as condições de vida na região sul e sudeste, ou seja, a oferta desses serviços públicos essenciais, ele é muito superior na região sul e sudeste do que na região norte e nordeste. Ou seja, esse problema de não oferta desses serviços públicos, ele é extremamente concentrado na região norte e nordeste. A gente falar um pouquinho dos dados e pegando aqui São Paulo como paradigma, né, de uma boa oferta desses serviços públicos,
Em São Paulo, 97% das pessoas extremamente pobres, né, possuem banheiro exclusivo na sua residência. 73% possuem esgoto, né, a gente está falando do estado de São Paulo e não da cidade. 88% água. E energia é um índice parecido em todos os estados, 98%. A coleta de lixo atinge 95% desses habitantes, ou seja, da extrema pobreza. Em São Paulo. Se nós formos para o Maranhão, os indicadores são completamente diversos. Ou seja, as pessoas com a mesma renda têm serviços de qualidade, ou melhor, os da região sul e sudeste têm o serviço, e os da região norte e nordeste praticamente não têm esse bem público. Então, indo aqui para o Maranhão, Você está pegando o Maranhão, não é por acaso, é que o Maranhão aparece como o pior. É um dos piores, né? De vez em quando um estado da região norte, como Acre ou como Roraima, ele ultrapassa. Mas Maranhão, em relação a aspectos negativos, ele é um bom exemplo de estado com baixos serviços públicos. Um mau exemplo. Seria melhor. Então, no Maranhão, apenas 34% das pessoas têm pessoas extremamente pobres. Volto a frisar, tem banheiro exclusivo. Em relação a esgoto, apenas 8%. Em relação à água, 47%. Energia, como você frisou, 90%. Ou seja, o problema da energia me parece que já foi resolvido no país. Talvez pudesse até ser excluído do projeto. Bem, enquanto no Brasil como um todo, 98% possui, no Maranhão só 90%. Ainda temos 10% fora. Né? E na zona rural ainda é pior. Na zona rural ainda é pior. Né? Então, existem dois problemas. Um problema para a região sul e sudeste, que deve ser resolvido, evidentemente, mas o que eu posso deduzir dos dados que foram organizados é que esse problema já está muito avançado lá na região sul e sudeste, de oferta de bens públicos, não a insuficiência de renda. Enquanto no norte e nordeste é necessário um grande investimento, né, em obras estruturantes que venham trazer esses bens públicos para a população extremamente pobre. Podemos afirmar, então, professor João Mário, que no caso do Sul e Sudeste, quer dizer, o problema dos serviços públicos, a disponibilização dos serviços públicos já está quase que equacionada, ou seja, uma ação de governo minimamente focada vai resolver o problema, ao lado da transferência de renda. O que não acontece, por exemplo, com o restante do país, porque já que você colocou a região Nordeste, e o Sul, aliás, Sul e Sudeste, eu vou colocar o Brasil como um todo, para poder o professor João Mário, em seguida, analisar. No Brasil, os extremamente pobres, ou seja, os 16,3 milhões, nos 4 milhões de domicílios, olha a situação como é preocupante. Apenas 28% dos domicílios, de modo geral, possuem esgotamento sanitário. Nos 4 milhões onde estão os pobres, no Brasil todo, só 28% possuem esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário adequado. Adequado, A gente está falando aqui com os padrões mínimos exato. que se exige. Em relação ao abastecimento de água, a situação é um pouco menos precária, tem 57%. Não é isso? Quando nós vamos olhar de rede geral de distribuição, exato. Ou seja, quando a gente vai olhar o fornecimento de energia, o indicador é bom, é 92%. Tal. E no caso desses serviços públicos, destacam-se, portanto, as regiões norte, o Acre e o Pará como os principais ao lado do Nordeste. Exato. Professor João Mário, qual é, por exemplo, a perspectiva, tomando por base que o Brasil pegou o Bolsa Família, que foi apenas um programa de transferência de renda, e, portanto, as pessoas que hoje vivem do Bolsa vão permanecer ainda dependentes do Bolsa, porque muitos estão nessa situação aqui. Verifique-se aí que faltou ao governo, no Bolsa, esta ação de serviços públicos, coisa que no Brasil sem miséria, essa ação está chegando. É uma percepção que o governo teve que era preciso corrigir. É isto? É verdade. E isso é possível a partir da situação que o Brasil vivencia nesse instante? Você vai ter um esforço muito grande, um caminho muito grande a percorrer. Essa questão que o Carlos Eduardo acaba de levantar é um ponto significativo desse relatório. Se fala muito em desigualdade regional e se fala muito nessa questão de renda. Em que boa parte dessa desigualdade de renda que existe no Brasil entre regiões está ligada à questão educacional. Mas esse aspecto é interessante. Existe uma desigualdade muito grande no Brasil de oferta de serviços públicos. Isso
bem observado esse relatório quando você olha Norte e Nordeste e compara com o Sul e Sudeste. E é claro que isso afeta a produtividade das pessoas. Se você não tem acesso a condições mínimas de saúde, questão do esgoto, muito mal resolvida no Brasil, lixo, e principalmente o Norte e Nordeste, então, uma parte também da desigualdade regional, a gente tem que olhar por esse lado da oferta de serviços públicos. Essa questão do avanço que está sendo feito agora no programa, de tentar... Na verdade, o que se busca agora é uma porta de saída para o Bolsa Família. O governo Lula teve esse mérito de introduzir essa questão da discussão da pobreza na agenda do Brasil. Agora, o que se tem que buscar agora é essa questão da porta de saída. Você entra, de virar o problema de renda e essas questões também multidimensionais de pobreza, mas se não for via mercado de trabalho, essas pessoas vão simplesmente perpetuar-se nesse programa de Bolsa Família. E aí volta a questão da educação. Aí esse é o ponto positivo do programa Brasil Sem Miséria. É o mérito desse programa. Porque ele se preocupou exatamente... com essa porta de saída. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu vou saber. E como vivem os extremamente pobres do Ceará? Nós falamos aqui do Brasil, comparamos regiões Sul e Sudeste com o Nordeste e no Ceará, que está exatamente nesse empobrecido Nordeste. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Estamos discutindo o programa Brasil Sem Miséria, para quem se destina este programa, focalizando a situação de extrema pobreza no Brasil. Nos blocos anteriores fizemos inclusive comparativos evidenciando as desigualdades regionais, ou seja, como vivem os extremamente pobres no Sul e Sudeste, como vivem os extremamente pobres no Norte e Nordeste. Vimos as disparidades imensas e aí se agregam outros fatores, como decisão política, visão e sensibilidade social dos seus governantes, enfim, as condicionantes políticas que não vamos aqui discutir. E eu quero trazer agora para a discussão a situação dos extremamente pobres, especificamente do Ceará. Né? Dos 16,3 milhões de pobres em todo o Brasil, o Ceará detém hoje 1,5 milhões, ou seja, 1,5 milhão de cearenses, numa população de 8 milhões e 400 mil pessoas, vivem nessa situação. Como vivem essas pessoas? Quer dizer, se elas estão na linha de extrema pobreza, porque lhes falta uma renda per capita, quer dizer, de R$70, eu fico a imaginar onde elas estão, qual é a situação dos seus domicílios, ou seja, o habitat dessas pessoas. Que características apresentam? Por que eu trago esse problema? Porque há cerca de um mês, o governo do Estado, através do IPERSE, cujo coordenador é o professor Flávio Ataliba, nos convidou para que nós do LEP pudéssemos assessorar o governo a formatar um programa para a erradicação da extrema pobreza. Programa esse que foi, a convite da ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, foi apresentado em Brasília, até como subsídio ao programa Brasil Sem Miséria. Então, eu queria, para que o cearense que nos vem nesse instante, soubesse como é que vivem esses 1,5 milhão de cearenses na extrema pobreza. Professor Manso, qual é a nossa realidade? A nossa realidade ainda é que nós somos responsáveis por 4% da população do país. Essa é a participação do Ceará na população. De cada 100 brasileiros, 4 estão no Ceará. Só que nós só somos responsáveis por 2% de todos os produtos e serviços fabricados, produzidos no Brasil, ou seja, o PIB. Então nós temos 4% da população, 2% do PIB. E na extrema pobreza nós contribuímos com 9,2%, quase 10%. Então essa é a matemática desigual do Ceará. Mais do que dobramos em termos proporcionais a participação da população. Como se não bastasse, isso nos dá, esses 9% de participação, esse 1,5 milhão de pessoas, nos dá a terceira maior participação do país.
A gente só realmente ainda fica atrás da Bahia, que é onde há o maior número de extremamente pobres do país, com 2.400.000, é o único estado a superar a marca de 2 milhões. E o Maranhão, que tem 1.800.000, quer dizer, tem mais do que o Ceará, e uns 200 e poucos mil a mais do que o Ceará. Em termos proporcionais, né, professor Carlos Eduardo, aí o Ceará melhora a posição relativa para sétimo, né, mas ainda com quase 18% da população abaixo da linha de pobreza. E no Nordeste a gente só fica melhor do que Maranhão e Alagoas e Piauí. Né? Então a gente melhora ainda do que alguns estados da região norte. Mas assim, é a situação extremamente preocupante. O desafio do Ceará é gigantesco. Né? A gente só espera que os recursos do governo federal sejam proporcionais a esse nosso desafio, a essas nossas dificuldades. Né? Deveria ser, né? Deverá ser. Né? E com relação a condições de domicílio, a gente pode continuar também conversando, porque também as coisas não vão muito bem para o nosso lado. Nós temos vários problemas também. Esse é um raciocínio interessante, a proporcionalidade dos investimentos do programa do governo federal conforme a necessidade de cada estado. Porque se nós quiséssemos fazer aqui uma observação crítica, eu colocaria, estabelecer uma linha de extrema pobreza universal para o Brasil inteiro de R$70, tem um desvio aí muito grande. Basta que se veja que no sul do país os serviços públicos estão muito mais disponibilizados. Portanto, teoricamente, e os custos de vida também devem ser regionalizados, porque eles têm uma diferença grande também. Então, o Ceará, obviamente, ao lado do Maranhão e da Bahia, é um estado cujo esforço fiscal, quer dizer, ele é proporcionalmente maior do que em relação a outros estados pela sua dificuldade. Esse é um dado interessante, para ver se o governo vai atender essas perspectivas. Nós, no estudo anterior, o estudo número 8, nós quantificamos, evidentemente a linha de pobreza era outra, mas é similar a essa, porque era R$56 em 2009. 58, Você trazendo para R$70, agora talvez seja um pouco menor. Né? Na época tinham 900 mil pessoas em extrema pobreza com aquela linha de pobreza. Né? Com essa linha passamos para 1,5 milhão. Mas, utilizando aqueles dados, que nós não fizemos ainda para os dados do censo de 2010, eram necessários R$24 milhões por mês, no caso do estado do Ceará, para transferir, no caso, utilizando o programa de transferências de renda, você fazer com que essas pessoas atingissem aquele limite, aquela linha de pobreza pré-estabelecida. Né? No caso das condições de vida dessa população extremamente pobre no Ceará... Os domicílios, sobre esgotamento sanitário, o Ceará ele não apresenta dados muito diferentes do Nordeste, dos outros estados do Nordeste. Né? Os problemas são basicamente os mesmos. Falando um pouquinho aqui dos números, né? Em termos de banheiro, né? E sempre lembrando, porque a gente não está fazendo aqui a discussão entre área censitária rural e área urbana, os índices na área rural, todos esses índices, eles são muito inferiores à área urbana. Inferiores. Né? Ou seja, se você estratificar isso entre área urbana e área rural, você vai ver que esse problema de condições de vida ele é mais concentrado na área rural. A grosso modo, a gente pode até dizer que a zona rural ela tem metade do desempenho da zona urbana, nos indicadores. Mais ou menos metade. Mais ou menos você poderia... Só para o telespectador ter uma noção da distância. Ficar aqui afogado em números. Né? Distância entre zona rural e urbana. No caso do Ceará, por exemplo, nós temos domicílios, novamente frisando que são os domicílios das pessoas extremamente pobres. Desses domicílios, 66% tem banheiro. Só lembrando que dos 4 milhões de domicílios onde vivem os extremamente pobres de todo o Brasil, o Ceará participa com 262 mil domicílios. 200 e quanto, mas domicílios? O Ceará tem 362 mil domicílios. Né? O que dá 9% dos domicílios do país, dos 4 milhões aos quais o Arnaldo se referiu. Né? Okay. São 376 mil domicílios. Então, 362 desses domicílios, 66%, deixa eu ver se 60% minto, 60% tem um banheiro de uso exclusivo. Ou seja, 40% não tem banheiro. Não tem banheiro exclusivo no seu domicílio. Exato. Se você for para esgoto, aí o índice é preocupante. 18% apenas dos domicílios tem esgotamento sanitário adequado, como o professor Manso colocou. Né? Água um pouquinho melhor. Mas ainda isso é preocupante. Mas ainda é preocupante. São 55%, 56% dos domicílios têm água canalizada. É claro que isso era natural, porque o estado do Ceará é um estado que tem dificuldade de armazenamento da água, tem dificuldade de acesso à água. Energia é um problema basicamente resolvido no Ceará, com 96%. Arredondando, teríamos 97% dos domicílios dos extremamente pobres atendidos por energia.
Tem apenas um lado positivo nessa questão toda, já quem está tocando aqui do estado do Ceará, o Arnaldo já citou isso anteriormente. O LEP recentemente foi a Brasília, né? Eu, o Carlos Manso, o Arnaldo, o professor Flávio Ataliba, fomos a Brasília, convocados pela ministra para dar subsídios, mostrar as pesquisas do laboratório e dar subsídios para o plano de combate à extrema pobreza nacional. E nessa conversa foi uma estratégia que o governo federal adotou, e eu acho correta, integração com os estados. Então, há necessidade de cada estado preparar o seu plano estadual de combate à pobreza, à extrema pobreza. E o Ceará foi um dos estados que partiu na frente nesse processo. O IPS coordenou esse trabalho, nós do LEP demos esse apoio técnico, e eu acho que os problemas são grandes, como já foram relatados aí pelo Carlos Manso, pelo Carlos Eduardo, não só na questão monetária, mas na questão dos acessos a serviço público, mas pelo menos já existe um plano bem traçado, bem delineado, com metas, com objetivos, e eu acho que isso é um avanço muito grande, e o Estado do Ceará foi um dos que partiram na frente nisso. Eu espero que ele tenha partido na frente na elaboração e ele principalmente parta na frente na execução, porque outros estados também já fizeram planos, assim, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco. Então, todos eles já estão com planos, também planos consistentes, né? Pelo que a gente ouve falar, assim, especificamente eu observei mais o de Minas, muito bom também. Mas, assim, o governador realmente, como o professor João Mário colocou, ele tem hoje um plano e tem uma equipe técnica capaz de operacionalizar e coordenar esse plano. Vamos torcer e a realidade do Ceará exige que esse plano saia o quanto antes da gaveta e tome a proporção para a melhoria da vida dessas milhões de pessoas. A partir desse raciocínio, professor Márcio, eu me permitiria aqui dizer o seguinte, olha, se 40% dos domicílios, dos 362 domicílios no Ceará, ainda não tem esgotamento sanitário, outro tanto não tem banheiro, e outros tantos, 50 e 45, não tem abastecimento d'água, quer dizer, normal. E metade não tem destino de lixo adequado, e metade que a gente esqueceu de mencionar, mas é uma coisa também importante. Então, assume aí a CAGES, no estado do Ceará, a principal participação nesse instante para tirar essas pessoas dessa condição de extrema pobreza. Porque esgotamento sanitário é CAGES, abastecimento d'água é CAGES, né? Fossa séptica, portanto, isso é CAGES. Né? E lixo não é CAGES, mas lixo é sistema de coleta pública, é destino final do lixo, portanto, isso também é governo do Estado em convênio com esses municípios. O governador tem nas mãos o melhor plano, até onde eu sei, porque participei de sua elaboração, posso dizer isso aqui sem nenhum problema nas mãos, mas eu entendo que o governador Cid Gomes não pode também ficar na dependência de dizer assim, não vou executar porque o governo federal não me repassou os recursos necessários que o Estado mereceria pela desproporcional regional. Não, o governador deve ter, e nesse ponto eu acredito, capacidade suficientemente para buscar esses recursos onde eles existirem. Por exemplo, o Banco Mundial tem programas de abastecimento, de esgotamento sanitário, abastecimento d'água aí para o mundo inteiro. É o caso de buscar parte desses recursos para que faça com que a CAGES tenha as condições necessárias para atender essas pessoas. De mais a mais, o governo do Estado, enquanto resolve os problemas de transferência com o governo federal, pode começar com aquilo que eu chamo de condição sine qua non, que é o mapeamento dessas pessoas, a identificação dessas pessoas, através, inclusive, de um plano, sugestão do próprio governador, muito bom, que foi o recrutamento de estudantes universitários a partir do 5º semestre para fazer isto. Acho que como esse é o primeiro ponto, então eu entendo que, e espero do governador Cid Gomes, quer dizer, essa ação imediata enquanto se vai equacionando os recursos. Sem contar que do custo fiscal, que do plano do governo estadual, se eu estiver enganado, o professor Carlos Eduardo e Manso me corrijam, está hoje orçado em torno de 600 milhões ano, o governo já dispõe de metade dele com o FECOP, desde que reúna o FECOP para focalização direta desse plano. Ou seja, bastaria o governo buscar outros 300 milhões
por outras fontes? Todo o dinheiro do FECOP foi utilizado para atendimento a essa camada mais pobre, essa extrema pobreza, então o FECOP já valeu a pena ter existido. Esse é o ponto. Todo o recurso do FECOP deveria... Porque é o seguinte, toda a sociedade democrática, ela tem que ser para todos. Todos devem ter direitos. Só que os pobres e os extremamente pobres aí tem que estar na frente da fila. É questão de prioridade. Não há recursos, né? Então tem que ter prioridade. Porque essas pessoas, assim, a gente fica sempre colocando, que elas estão à margem, elas não exercem a plena cidadania, sequer têm documentos. 800 mil famílias, nesse universo que a gente está comentando de 16 milhões de pessoas, 800 mil famílias têm direito ao Bolsa Família e não exercem esse direito. Então, que tipo de sociedade, assim, só colocando, professor Casar, a minha preocupação enquanto economista, enquanto cidadão, mas também pensando na visão econômica, se essas pessoas não conhecem seus direitos, elas também não vão reconhecer nunca os deveres. E aí, como é que se as instituições, os arranjos institucionais são decisivos para um crescimento econômico, que tipo de arranjos você está montando com pessoas que desconhecem direitos e deveres? Entende? Essa é uma indagação, uma reflexão, entendeu, Arnaldo? Assim, que a gente coloca para a sociedade pensar. Né? Então, esse atendimento aí é uma questão de levar também a cidadania e o pleno exercício da democracia para pessoas que estão completamente à margem desse processo. Não é isso, professor? E lembrando também, que já foi frisado aqui, mas é sempre bom ressaltar, que o problema não é só de assistência social, claro, né? Começa a surgir na sociedade brasileira, em alguns segmentos da classe média, alguns até segmentos políticos que foram expressados aí durante essa semana, alguns sentimentos de rejeição a essas políticas sociais de transferência de renda do governo. E isso aí, na visão dos pesquisadores, na visão da ciência, o problema da pobreza não é um problema só de assistência social. É um problema de assistência social, é um problema de solidariedade dos mais ricos com os mais pobres, mas é um problema de produtividade. É um problema de desperdício de recursos com segurança, claro, desperdício de recursos com pessoas que não são qualificadas e fazem um trabalho sem qualidade. Exatamente. Tudo isso é um problema da sociedade como um todo. Se você me permite, professor Carlos Eduardo, para colocar, inclusive, para o professor João Mário, nós não estamos falando aqui de filantropia. Isso. Nós estamos falando de economia. Tudo que nós dizemos aqui, enquanto pesquisadores da área econômica, nós trabalhamos nessa perspectiva. Até rimou, não é filantropia, é economia. E vou dizer por quê. Imagine quando todos esses 362 mil domicílios tiverem esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água geral, normal, água tratada, energia em todos, que já está quase equacionado, e coleta de lixo. Imaginem quanto o governo do Estado deixará de desprender de recursos, por exemplo, para a saúde. Com certeza. Porque se a pessoa não tem uma fossa séptica em casa, se não tem um banheiro para suas necessidades fisiológicas, essa pessoa está muito mais susceptível, professor João Mário, é isso que eu queria que o senhor analisasse, a doenças ou não. Não, sem dúvida nenhuma. E o que você tocou do início aí do bloco é importantíssimo, o mapeamento dessa extrema pobreza, porque se as ações têm que ser focadas no cidadão, é assim que você combate pobreza, focalizando no cidadão, você tem que identificar as características desses indivíduos e desses domicílios. Então, atuando nesse sentido, você pode atenuar uma série de problemas e realmente reduzir custos para a sociedade, porque questões de saúde, como colocou o Arnaldo, questões de baixa produtividade, como colocou o Carlos Eduardo, causam ineficiência muito grande para a economia e toda a sociedade paga por isso. E é importante que se perceba isso, que não é uma questão só de filantropia, é uma questão econômica mesmo de resolver um problema para a sociedade como um todo. Como nós não temos mais tempo, a produção já me informa que o tempo se esgotou, eu diria o seguinte, historicamente, o governo do Ceará e o governo brasileiro sempre levou suas ações para onde os carros passam. Agora, se posso sugerir ao governo do Estado do Ceará especificamente, está na hora de levar suas ações para onde as pessoas moram, para onde as pessoas vivem. Porque ações para onde os carros passam já tem quase que suficiente para todos. Falta chegar agora nos homens, nas pessoas, principalmente nas crianças. Nos casos do Ceará, onde... qual é o percentual, Manso, de 0 a 14 anos? No Brasil, 40% da extrema pobreza tem essa idade. E no Ceará? No Ceará, a gente não fez o corte
que esse documento, só rapidinho, esse documento ele tem caráter nacional. Certo. A gente fala coisas do Ceará aqui porque tem as unidades federativas, mas o próximo relatório do LEP, a gente já é uma promessa de pesquisa, a gente vai aprofundar os dados específicos do Ceará. Mas a gente quis fazer até para cumprir uma lacuna na literatura nacional, que ainda ninguém tinha feito esses cortes que a gente fez aqui. Mas posso dizer para o governador que tem uma geração condenada aí a mais tarde sucederem seus pais nessa situação de miséria, que por sua vez já estão sucedendo os seus avós. Então, existem várias formas de um homem público entrar para a história. Uma dessas formas, me parece que a mais nobre é essa, é salvando uma geração do seu Estado. A outra é deixando que ela se perca. Você também entra para a história dessa forma. Está com o governador o desafio. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos professores João Mário, Carlos Eduardo e Carlos Manso, do Laboratório de Estudos da Pobreza, em especial agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.